Desde os primórdios da humanidade, ecoa um segredo silencioso entre aqueles que ousaram olhar além do véu da realidade comum. A verdadeira iniciação espiritual nunca esteve escrita em livros, nunca foi entregue publicamente em templos de pedra. Ela acontece na alma, em câmaras invisíveis que só podem ser abertas de dentro. É uma jornada silenciosa, oculta dos olhos do mundo, percebida apenas por aqueles cujos corações ardem com o anseio pela verdade. Os sábios antigos diziam: muitos são chamados, mas poucos ouvem o chamado. E menos ainda são aqueles que têm coragem de atender. Hoje, neste momento, abrimos a cortina de um dos mais antigos e sagrados mistérios preservados pelas escolas de sabedoria esotérica: os 7 graus da iniciação da alma. Cada grau é um limiar, cada passo é uma morte e um renascimento. Aqueles que ousam trilhar esse caminho não apenas buscam a luz, eles se tornam a própria luz. Se essas palavras ressoam em algo profundo dentro de você, se uma chama silenciosa começa a despertar em seu peito, então saiba, você já deu o primeiro passo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Estamos juntos na eterna busca pelo que é eterno, invisível e verdadeiro. Primeiro grau, o chamado interior. Tudo começa no mais íntimo silêncio da alma. É um incômodo sutil, quase imperceptível para a mente racional. Uma inquietação que atravessa as distrações da vida cotidiana e sussurra: há algo mais. Não é um chamado que ecoa nos ouvidos, mas um grito silencioso que vibra no coração desperto. Muitos tentam abafar essa voz com prazeres passageiros, rotinas mecânicas, ilusões de poder ou segurança. Mas para o verdadeiro iniciado, essa fome é insaciável. Ele sente que nenhuma conquista do mundo material pode preencher o vazio que nasceu da saudade da sua verdadeira essência. Essa sede de sentido é a primeira marca de que a alma começou a acordar do sono hipnótico que governa a maioria. O verdadeiro chamado não é ouvido com os ouvidos, mas sentido com o coração. A partir desse chamado, não há mais retorno. Quem ouve o chamado interno, mesmo que queira, jamais poderá voltar a ser quem era. Segundo grau, a purificação. Responder ao chamado é apenas o começo. O próximo passo é atravessar o fogo da purificação. Nesse estágio, a alma começa a ser confrontada pelas próprias sombras, crises inesperadas, perdas dolorosas, desilusões brutais. O que antes dava segurança, o status, os títulos, os apegos, começa a ruir como um castelo de areia diante da maré. Mas nada disso é castigo. É um processo sagrado. Assim como o ouro bruto precisa ser purificado pelo fogo para revelar sua verdadeira pureza, a alma também precisa passar pela combustão do ego. Cada perda é uma libertação. Cada crise é uma iniciação. Cada dor é uma forja invisível, moldando um novo ser. Muitos desistem nesse ponto, mas o verdadeiro buscador, mesmo sangrando, segue adiante. Ele compreende que está sendo esculpido pelas mãos invisíveis da vida para algo muito maior do que jamais poderia imaginar. A alma deve morrer 1000 mortes para finalmente nascer em sua própria eternidade. Terceiro grau, o encontro com o guardião do umbral. A jornada espiritual não é feita apenas de visões sublimes ou êxtases místicos. Todo verdadeiro iniciado, mais cedo ou mais tarde, precisa atravessar uma porta invisível, a do seu próprio umbral. Ali, ele encontra o guardião, uma entidade simbólica que representa a soma de seus medos, traumas, culpas e aspectos renegados. Mas atenção, o guardião do umbral não é um inimigo. É o reflexo daquilo que ainda precisa ser curado e integrado. Ao se aproximar desse portal interno, o iniciado sente como se estivesse diante de um abismo.
Dores antigas que pareciam esquecidas voltam com força. Traições, medos de fracasso, vergonha, culpa. Tudo o que estava reprimido emerge como uma tempestade. Esse momento é crucial. Muitos, tomados pelo pânico, recuam. Outros tentam negar, projetando suas sombras nos outros, culpando o mundo exterior pelos próprios sofrimentos. Mas o verdadeiro iniciado entende. Esse guardião é parte dele mesmo. E só a aceitação amorosa pode abrir o caminho. O maior inimigo que enfrentamos não está fora de nós. Ele habita os corredores esquecidos da nossa própria alma. Assim, o terceiro grau não é apenas um encontro, é um reconhecimento. Essa sombra é minha, e agora eu escolho olhar para ela sem medo. Quarto grau, a batalha interna. Após o encontro, inicia-se a guerra invisível. Mas não é uma guerra comum. É uma batalha dentro do coração. Não se trata de destruir a sombra. A sombra, afinal, é feita da mesma substância da luz, apenas distorcida, esquecida, ferida. O objetivo não é a aniquilação, é a integração. O iniciado percebe que a verdadeira vitória espiritual não acontece com espadas ou conquistas externas, mas no ato silencioso de abraçar a sua própria escuridão com compaixão e coragem. Cada medo que é aceito, cada dor que é compreendida, cada erro que é perdoado, transforma-se em uma nova força de luz. Essa é a alquimia interior. Transformar o chumbo da ignorância no ouro da consciência desperta. O verdadeiro guerreiro não luta contra a escuridão. Ele se torna uma luz tão forte que a escuridão não pode sobreviver. Após enfrentar as sombras e vencer as batalhas internas, o iniciado adentra uma nova etapa de sua jornada espiritual. Não é mais guiado apenas pela fé ou pela esperança. Algo dentro dele se abre, algo que transforma completamente sua percepção da realidade. Essa é a essência do quinto grau, o despertar da visão interior. É como nascer de novo, mas desta vez para um mundo invisível, que sempre esteve presente, apenas oculto. Quinto grau, o despertar da visão espiritual. Durante toda a vida comum, fomos treinados a confiar apenas nos sentidos físicos. Vemos com os olhos, tocamos com as mãos, ouvimos com os ouvidos, e julgamos o real apenas aquilo que podemos medir, pesar ou provar. Mas o iniciado, após sua purificação e integração interior, começa a perceber que existe algo mais, no silêncio entre os sons, na luz escondida por trás da matéria, no vento que carrega mensagens que só o coração pode entender. A visão interior não é uma invenção, é uma faculdade natural da alma, adormecida na maioria das pessoas. Essa visão é como a aurora, no começo tênue, com lampejos que parecem quase ilusórios, uma intuição súbita, um sonho vívido que parece mais real do que a vigília, um pressentimento que salva de um perigo, um brilho diferente nos olhos de alguém que nunca foi visto antes. Mas com o tempo e com a perseverança no caminho, o iniciado aprende a confiar nessa nova visão. E então, o véu entre os mundos começa a se rasgar. Experiências comuns no despertar da visão interior. Intuições profundas. Sentir, sem saber explicar, o que está por trás das palavras e ações das pessoas. Sensibilidade aos sinais. Perceber padrões, sincronicidades e símbolos que antes passavam despercebidos. Visões em meditação. Imagens, cores, presenças sutis que surgem naturalmente durante estados de introspecção. Compreensão intuitiva. Saber algo que nunca foi estudado ou aprendido formalmente, como se a alma recordasse verdades esquecidas. Percepção energética. Sentir o campo vibracional de lugares, pessoas e objetos, como uma leitura silenciosa do invisível. A mudança na percepção da realidade. O mais impressionante é que o mundo físico não desaparece. O iniciado ainda vive no mesmo planeta.
caminha pelas mesmas ruas, cruza com as mesmas pessoas, mas sua percepção muda radicalmente. Ele entende que a matéria é apenas a superfície de um oceano de energia e consciência. A vida comum é como uma máscara. Atrás dela, pulsa o mundo espiritual, vivo, inteligente e amoroso. E o iniciado não apenas acredita nisso, ele vê, ele sente, ele sabe. O mundo não mudou, você mudou. E agora o invisível se tornou o seu verdadeiro lar. Com grande visão, vem grande responsabilidade. O iniciado percebe que tudo o que pensa, sente e faz emana ondas no campo invisível. Cada pensamento de amor ou de medo cria realidades sutis. Cada ato de compaixão ou de egoísmo constrói ou destrói energias. Não há mais ninguém vendo, porque o universo inteiro é testemunha e participante. Essa consciência gera naturalmente uma vida mais ética, mais harmoniosa, mais sagrada. A espiritualidade deixa de ser teoria. Ela se torna prática, presença, forma de ser. Como fortalecer a visão interior? O despertar da visão espiritual é apenas o começo. Para aprofundá-la, o iniciado precisa cultivar o silêncio interior. A visão espiritual nasce na quietude, não na agitação. Praticar a atenção plena. Observar pensamentos, emoções e sinais sem se apegar. Purificar a mente e o coração. Desapegar-se de julgamentos, medos e vícios que obscurecem a percepção. Meditar regularmente. A meditação é o treino da alma para enxergar além dos olhos. Servir aos outros com amor. O serviço altruísta expande o coração e eleva a frequência vibratória. No quinto grau, o iniciado compreende que existem dois mundos coexistindo: o físico, denso, e o espiritual, sutil, e descobre que ele próprio é uma ponte viva entre eles. Seu olhar transforma o mundo, sua presença se torna luz. E, a partir deste grau, o verdadeiro aprendizado começa, pois agora ele é capaz de ouvir a linguagem secreta da alma e do universo. Quem abre os olhos espirituais jamais poderá fechá-los novamente. A vida nunca mais será a mesma. Após o despertar da visão interior, o iniciado caminha para o que talvez seja a mais sublime realização da jornada espiritual: a união consciente com o todo. Neste estágio, não se trata mais apenas de perceber sinais ocultos, intuições ou energias. É algo muito maior. O iniciado experimenta a verdade última. Ele e o universo são um. Sexto grau, a união com o todo. Durante toda a jornada, o buscador lutou, cresceu, purificou-se e abriu seus olhos espirituais. Mas mesmo com todas essas conquistas, ainda existia uma tênue sensação de separação. Eu estou aqui, buscando algo lá fora. No sexto grau, essa separação se dissolve como névoa sob o sol da manhã. O buscador percebe, não como uma ideia, mas como uma vivência direta, que ele nunca esteve separado da fonte. Ele sempre foi parte da dança eterna do universo. Toda a dor da separação era apenas ilusão, um véu necessário para o seu aprendizado. Antes eu buscava a luz. Agora eu sou a luz. Não há palavras humanas suficientes para descrever o que acontece nesse grau. Algumas tentam: êxtase, samadhi, nirvana, união mística. Mas a experiência vai além de qualquer conceito. É como mergulhar no oceano da existência e perceber que cada estrela, cada folha, cada ser humano, cada átomo vibrando, todos são expressões da mesma consciência única. Não existe mais o eu contra o mundo. Existe apenas o fluir da vida una, que canta através de infinitas formas e nomes. O iniciado sente-se como um instrumento perfeito na grande sinfonia da criação. Cada pensamento, cada ação, cada respiração passa a ser uma nota nessa música divina. A arrogância da separação desaparece. O medo desaparece. O desejo de dominar ou controlar desaparece.
Resta apenas a harmonia. O buscador agora dança com o todo, não como um estranho, mas como uma célula consciente do próprio corpo cósmico. Como é viver nesse estado? Viver na consciência unificada é agir sem egoísmo, porque se sabe que o outro é um reflexo de si mesmo. Amar sem condições, pois todo amor é amor próprio em diferentes níveis de consciência. Servir naturalmente, sem esforço, pois ajudar o próximo é como curar a si mesmo. Estar presente em cada momento, pois cada instante é uma manifestação sagrada. Nada é pequeno, nada é banal, tudo é divino. Curiosamente, ao contrário do que muitos pensam, a individualidade não desaparece. O eu continua existindo, mas agora não mais como Senhor. Ele é um instrumento sagrado da consciência maior. O ego, antes um tirano, agora é um servo iluminado. O buscador age no mundo com sabedoria, compaixão e poder, mas sem apego, sem orgulho, sem medo. Ele se tornou aquilo que antigos sábios chamaram de o Filho do Sol, o ser realizado, o desperto, o imortal consciente. Despertar para a unidade não é o fim da jornada, é o começo de uma nova missão. Ser um canal consciente da luz para o mundo. Viver de tal maneira que outros, apenas por contato, sintam a centelha divina se acender dentro deles. O iniciado desperto torna-se um curador sem palavras, um guia sem imposições, uma presença que transforma o ambiente, não mais pela força, mas pela irradiação silenciosa da consciência unificada. A verdadeira transformação do mundo não é feita pela força dos exércitos, mas pela luz silenciosa dos corações despertos. Após a união com o todo, muitos poderiam imaginar que a jornada termina. Mas para o verdadeiro iniciado, é aqui que a missão real começa. Não uma missão de glórias, de troféus ou de reconhecimento humano, mas uma missão silenciosa. Servir à luz sem jamais exigir nada em troca. Sétimo grau, a missão silenciosa. O verdadeiro iniciado compreende que a sua realização não é propriedade pessoal. Ele desperta para algo ainda maior. O despertar não é apenas para si mesmo. O despertar é para todos. Com o coração purificado e a consciência expandida, ele vê o sofrimento do mundo, não com julgamento, mas com infinita compaixão. Ele não se impõe, não debate, não arrasta ninguém pela força. Ele serve. O serviço do iniciado verdadeiro é como o perfume de uma flor, discreto, silencioso, natural. Ele lança suas sementes de luz ao vento. Um gesto de bondade que passa despercebido. Uma palavra de sabedoria no momento certo. Uma presença silenciosa que acalma os corações. E talvez nunca veja os frutos. Mas isso não importa. A missão não é colher. A missão é semear. O iniciado compreende algo que poucos percebem. Ele é um instrumento. Ele é uma ponte. Ele é um farol. Ele vive para ser uma presença viva que ilumina caminhos, sem dogmas, sem imposições, sem buscar ser reconhecido como mestre ou salvador. Ele apenas é. E o brilho silencioso de sua alma guia, inspira e desperta aqueles que têm olhos para ver e corações prontos para sentir. Em cada época da humanidade, sempre houve esses servidores silenciosos, aqueles que ninguém notava, aqueles que mudavam vidas sem jamais serem conhecidos, aqueles que plantavam árvores cuja sombra nunca desfrutariam. Eles são a vanguarda da evolução espiritual. Eles são os verdadeiros artífices da luz. Se você já sentiu, mesmo sem palavras, o chamado para esse tipo de serviço, talvez você seja um deles. Como age um iniciado do sétimo grau? Ele age sem esperar resultado. Ele oferece sem esperar retorno. Ele ama sem exigir gratidão. Ele ensina sem buscar discípulos. Sua vida se torna sua maior mensagem. E mesmo sem palavras, sua presença transforma o mundo. Não por imposição, mas por ressonância.
Se você chegou até aqui, saiba, talvez você já esteja trilhando essa jornada silenciosa. A verdadeira iniciação é invisível aos olhos do mundo, mas eternamente viva no coração desperto. Você não precisa de títulos, não precisa de reconhecimento, não precisa de aplausos. Basta que você permaneça fiel à luz que nasceu dentro de você. Essa é a marca dos verdadeiros iniciados. Essa é a missão dos filhos da eternidade. Se essa mensagem ressoou em seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui caminhamos juntos no caminho da verdade, do autoconhecimento e da consciência. E se você sente que quer apoiar ainda mais essa missão, você pode clicar em Seja Membro e fazer parte da nossa comunidade de buscadores conscientes. Como membro, você terá acesso a conteúdos especiais, lives exclusivas e materiais aprofundados. Ou então, você pode aprofundar ainda mais sua jornada adquirindo nosso e-book exclusivo, onde reunimos ensinamentos poderosos para transformar sua vida espiritual. O link do e-book do Seja Membro está na descrição. Sua contribuição nos ajuda a manter essa luz acesa para todos aqueles que ainda caminham na escuridão. Se você assistiu até aqui, comente. Eu aceito a jornada. Assim saberei que você é um verdadeiro buscador, pronto para fazer parte dessa corrente de transformação silenciosa que está mudando o mundo, alma por alma.